Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de agosto, um mês dedicado às vocações. E neste mês somos convidados a cada semana refletir e rezar por uma vocação específica. Estamos aqui hoje com o nosso querido pároco Antônio Meira, que irá falar um pouquinho para a gente sobre o ministério ordenado. Olá, querido Padre Antônio, conte-nos um pouco sobre o sentido do ministério ordenado. Olá, Helenita. Olá, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos aqui para juntos rezar e refletir sobre a vocação ao ministério ordenado. Helenita, a Igreja possui toda uma belíssima e extensa teologia acerca do sacramento da ordem, acerca da vocação ao ministério ordenado, nos seus 3 graus. No grau do episcopado, o ser bispo, no grau do presbiterado, ser padre, e no grau do diaconado, ser diácono. São esses 3 graus do ministério ordenado. Mas, em síntese, o sacramento da ordem e a vocação ao ministério ordenado, Deus concede, por meio do sacramento da ordem, uma graça especial e um poder sagrado à pessoa que foi chamada a esta vocação para a serviço da Igreja, a serviço do povo amado de Deus, a exemplo de Cristo, o bom pastor. E é exatamente a pessoa de Jesus, o bom e amado pastor, que é a fonte primeira da inspiração e da vida do ministro ordenado e do padre diocesano. O ministro ordenado e o padre diocesano, ele é chamado a viver e a agir in persona Christi. É uma expressão latina que significa na pessoa de Cristo. O ministro ordenado é chamado a configurar a sua vida, a vida de Cristo, e viver a sua missão exercendo o tríplice munus de Cristo, ou seja, o tríplice serviço de Cristo. O munus de ensinar, que ele vive, que ele exerce através da pregação da palavra de Deus, da catequese, da exortação. O munus de santificar, que é exercido pela celebração dos sacramentos, do culto divino, da sagrada liturgia. E o munus de governar, de pastorear, que é exercido através do encargo do governo, da administração, da condução do povo de Deus e da comunidade cristã. Portanto, em síntese, este é o sentido profundo do ministério ordenado na Igreja e na vida do povo de Deus. Assim, na essência, o ministério ordenado é viver. A pessoa vocacionada a este ministério é chamado a viver por Cristo, com Cristo, em Cristo, a serviço do povo amado de Deus. Que bom, Padre. Obrigada por esta fundamentação teológica e catequética acerca dessa vocação. Agora, conte-nos um pouco sobre o seu chamado, a sua experiência pessoal ao chamado à vida, ao ministério ordenado. Muito bem. Com relação à minha experiência pessoal, como todas as vocações específicas, a vocação específica é um modo próprio, um modo específico, particular, que nós, cristãos, vivemos nosso seguimento a Jesus. E eu escolhi e sinto-me chamado e abracei a vocação específica ao sacerdócio, ao sacramento da ordem, ao ministério ordenado como padre. Eu abracei esta forma específica de seguir a Jesus. Então, toda vocação específica, ela nasce de uma caminhada, de uma experiência cristã. Nós, primeiro, somos discípulos de Jesus. A vocação específica, ela brota dessa experiência cristã que tem o seu início nos sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos da iniciação cristã nos insere na vida de Cristo.
O sacramento da iniciação cristã nos coloca num caminho do seguimento de Cristo. Pelo batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, entramos na igreja, fazemos parte da comunidade cristã. Pela crisma e pela confirmação, nós somos ungidos com o óleo perfumado para exalar o bom perfume de Cristo no mundo e fortalecidos com os dons do Espírito Santo para participar da missão de Cristo. E pela Eucaristia, que é o ápice da iniciação cristã, nós somos alimentados na nossa vida cristã. A nossa caminhada cristã, o nosso seguimento a Cristo, ele é alimentado pela meditação da palavra e pela Eucaristia. Nós comungamos do corpo e do sangue do Senhor, que nos é dado em cada celebração da Eucaristia, e somos fortalecidos na caminhada. Então, o alimento da nossa caminhada cristã é Jesus, é Cristo. Então, a base de toda vocação é esse segmento, é a vivência da fé, é a vivência do seguimento a Cristo. A minha vocação nasce daí. Eu tive, graças aos meus pais, à minha família, que é de tradição cristã, católica, uma boa iniciação cristã. Todo o processo, batizado desde criança, ia completar 1 ano de idade quando fui batizado, fiz o processo da catequese, da primeira Eucaristia, da crisma, e já fui inserido na participação da comunidade, dos grupos de jovens da comunidade, na participação da celebração da Eucaristia dominicalmente. Então eu tive essa experiência pessoal de uma boa iniciação cristã que me colocou diante de Deus em um dado momento da minha história em perguntar qual o que eu desejo para a minha vida, como eu quero viver de maneira mais profunda essa minha vocação cristã, qual a vocação específica que eu desejo abraçar. E é nesse momento, é nesse caminho que a gente vai descobrindo e sentindo a voz de Deus. A minha experiência, de maneira mais íntima, eu acredito que ela parte também, ela é semelhante à mesma dinâmica que Jesus fez do chamado aos discípulos, aos apóstolos. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 14, diz o seguinte: Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para que os enviassem a anunciar a boa nova. Eu também sinto que a minha experiência vocacional está fundamentada nessa mesma dinâmica do chamado de Jesus dos discípulos. Aqui diz que Jesus chamou os que ele quis e chamou para que ficassem com ele e para enviá-los em missão. Primeiro, chamou os que ele quis. O chamado é, antes de tudo, uma iniciativa divina. É dom de Deus. É Deus quem chama. Não é meramente uma escolha humana. Claro que nós, como seres humanos, nós somos convidados a responder livremente à nossa vocação. Mas Deus vem antes. Deus nos chama. É assim as vocações na Sagrada Escritura. É Deus que toma o primeiro passo. É Jesus que sai e vai chamar os seus discípulos para o seu seguimento. Então, primeiro, o chamado a algo de profundo, a algo de misterioso, na escolha, no chamado. E eu, na minha vida pessoal, eu senti a força do chamado na minha vida. A voz de Cristo interpelando no meu coração, na minha consciência, a partir da minha experiência eclesial, da minha vivência espiritual, da participação dos encontros vocacionais, no dia a dia, no encontro com a realidade, na minha vida diária, eu senti no meu coração a força do chamado. Tanto que a minha vocação, eu acredito que ela foi marcada no início por muita resistência, medo, insegurança de responder ao chamado de Deus. Mas como o chamado foi tão forte, ele como que nos empurra, sabe? Mesmo se a gente meio temeroso, duvidoso,
o chamado nos empurra, nos leva para frente. Então eu sinto que Ele me chamou. Então tem esse mistério, Ele chama os que Ele quer, né? E as razões são as razões do coração de Deus, que a gente muitas vezes não consegue prescrutar essas razões. O segundo momento, Ele chamou os discípulos para ficar com Ele. Então a vocação nasce do encontro pessoal com Jesus. Nós somos chamados, o ministro ordenado é chamado primeiramente para estar com Jesus, para ser amigo de Jesus, para crescer numa relação de intimidade, de seguimento, crescer numa relação de amor a Cristo. É ficar com Cristo, conhecer Jesus. Tanto que, no outro relato do Evangelho de João, do chamado dos primeiros discípulos, que nós conhecemos, Jesus chama os seus discípulos e eles seguem Jesus. E Jesus pergunta para eles o que eles querem, né? Eles perguntam para Jesus, eles dizem para Jesus, na verdade, Mestre, onde moras? Jesus fala, vinde e vede. Eles ficaram com Jesus aquele dia. Então, o primeiro movimento do chamado é essa relação com Cristo, é estar com Cristo, crescer na intimidade com Cristo. E eu também vivo essa experiência, desde a minha vocação cristã e também o meu tempo de seminário, de discernimento vocacional e como padre já há quase 7 anos, eu sinto esse desejo no meu coração de crescer diariamente numa intimidade, numa amizade mais profunda com Jesus. E depois, Jesus chamou para enviá-los a anunciar a boa nova, a anunciar o Evangelho, ou seja, a missão. O padre aprende do próprio Cristo que ele não deve viver somente voltado para si, ele deve se abrir à missão ao mundo, deve sair de si para anunciar a sua experiência. A experiência que ele fez de Jesus, da amizade com Jesus, ele deve anunciar, ele deve propagar, ele deve levar o Evangelho, a Boa Nova, que não é outra coisa senão a pessoa de Jesus, as suas palavras, os seus gestos. Isto é a missão do Padre, enviá-lo em missão, que o próprio Jesus nos ensinou. Ao longo da nossa vida, ser discípulo é o encontro com Jesus. Ser missionário é propagar e transmitir aos irmãos esta experiência. Portanto, na minha experiência pessoal, eu sinto que o padre, e é isso que eu procuro viver também, é, antes de qualquer coisa, um servidor da alegria. E também ele é chamado, neste mundo, a ser uma expressão viva, uma expressão concreta da presença e da bondade de Cristo no mundo. Muito bem, Padre. Obrigada por nos proporcionar este momento de reflexão acerca do ministério ordenado, e a todos nós sigamos em oração, pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para ajudar nesse trabalho de missão no mundo, na vida da Igreja e de todo o povo de Deus. Muito obrigada, Padre Antônio. Amém. Eu agradeço também esse momento de diálogo fraterno, de partilha fraterna contigo e com os irmãos que irão depois assistir, acompanhar-nos um pouco, e caminharemos juntos, com alegria, com amor, este caminho, vivendo a fraternidade na nossa comunidade, na nossa paróquia. Deus vos abençoe e vos faça sempre felizes. Amém.